do interior da Bahia até se tornar o campeão mundial de sua modalidade. Neste vídeo de hoje falaremos da lenda Minotauro Nogueira. Olá, você está assistindo Pitacos MMA, um canal onde um mero mortal como eu fala de notícias e curiosidades sobre o mundo das lutas em geral. Se inscreva e ative as notificações para sempre ficar por dentro de histórias emocionantes como essa. Antônio Rodrigo Minotauro Nogueira nasceu em 2 de junho de 1976 em Vitória da Conquista, na Bahia. Ele cresceu em uma família de 7 irmãos e desde muito jovem já mostrava interesse por esportes e artes marciais. Aos 4 anos de idade, Nogueira se mudou com sua família para Salvador, onde começou a praticar judô. Mais tarde, ele se mudou para o Rio de Janeiro e começou a treinar jiu-jitsu com o lendário mestre Carlson Gracie. Durante a sua infância, Minotauro também foi influenciado pelo seu irmão Rogério Nogueira, que também é lutador de MMA, conhecido como Minotouro. Juntos eles treinavam e aprimoravam suas habilidades em suas respectivas artes marciais. Além de sua atividade, Nogueira enfrentou a escola e se destacou como esportes em futebol e natação. Ele também foi um estudante dedicado, formando-se em Educação Física na Universidade Castelo Branco. A infância de Minotauro foi marcada por uma forte ética de trabalho e paixão pela competição. Essas qualidades o ajudaram a se tornar um dos lutadores mais respeitados no mundo do MMA. A primeira luta profissional de Antônio Rodrigo Minotauro Nogueira ocorreu em 1999, no evento Desafio JVT, realizado no Rio de Janeiro, Brasil. Na época, Nogueira já tinha um histórico de competições de jiu-jitsu e já havia se destacado como um dos principais atletas da academia Carlson Gracie. O adversário de Minotauro naquela época era o lutador chamado Adilson Lima, que tinha um histórico de lutas no Vale Tudo. A luta foi muito disputada, com ambos os lutadores tentando aplicar as suas técnicas de luta. No final, Minotauro Nogueira conseguiu vencer por decisão dos juízes, mostrando seu talento e habilidades no chão. Essa vitória foi um começo de uma longa jornada bem sucedida na carreira do mundo do MMA. Minotauro Nogueira continuou a lutar em eventos no Brasil e em outros países, incluindo o Japão, onde ele se tornou um dos lutadores principais do Pride, se destacando por sua habilidade em finalizar suas lutas e por ser resistente, sendo capaz de suportar grandes castigos e virar lutas como Mico Cocop e Bob Sapp. Antônio Rodrigo Minotauro entrou no Pride em 2001, quando a organização realizou seu primeiro evento no Japão. Na época, o Pride era a maior organização de artes marciais mistas do mundo, e a oportunidade de lutar lá era vista como uma grande conquista para qualquer lutador. Minotauro Nogueira já era uma estrela no Brasil e já tinha um histórico impressionante de lutas no jiu-jitsu e no MMA. Ele chamou a atenção dos organizadores do Pride, que o convidaram para lutar no evento inaugural na organização em Tóquio. Naquela noite, ele enfrentou o veterano de MMA campeão de wrestling, Dan Henderson. A luta foi uma batalha épica, com ambos os lutadores trocando golpes e tentando levar a luta para o chão. No final, Minotauro Nogueira saiu vitorioso por finalização, mostrando sua habilidade de finalizar o adversário com sua famosa chave de braço. Essa vitória fez com que Nogueira se tornasse um dos principais lutadores do Pride FC, e ele continuou a lutar na organização por vários anos, enfrentando alguns dos melhores lutadores do mundo e conquistando vários títulos. O sucesso de Minotauro no Pride se transformou em uma lenda do esporte, ajudando a consolidar sua posição como um dos maiores lutadores de sua respectiva categoria de todos os tempos. Antônio Rodrigo Minotauro conquistou o cinturão do Pride em 2001, quando venceu a lenda do MMA Mark Coleman na final do Grand Prix de pesos pesados da organização. A campanha de Minotauro Nogueira no Grand Prix foi impressionante. Ele venceu 3 lutadores em uma única noite, mostrando suas habilidades de finalizar os seus adversários. Nas quartas de final, Minotauro Nogueira derrotou o norte-americano Dan Henderson por finalização com chave de braço, e em seguida, na semifinal, ele finalizou o kickboxer Sammy Shield com uma guilhotina. Na final, no Grand Prix, Nogueira enfrentou o Mark Coleman, que era conhecido como um dos melhores wrestlers do MMA da época.
Coleman começou dominando a luta, levando o Minotauro Nogueira para o chão, desferindo golpes potentes. No entanto, o Minotauro se recuperou e conseguiu levar a luta para o chão, onde ele finalizou Coleman com um triângulo. Com essa vitória, Minotauro se tornou o campeão do Grand Prix de pesos pesados do Pride e conquistou o cinturão da categoria. Ele continuou a lutar na organização e defendeu com sucesso o seu cinturão em várias ocasiões, enfrentando alguns dos melhores do mundo e estabelecendo como um dos maiores lutadores de todos os tempos. Antônio Rodrigo Minotauro Nogueira se juntou ao UFC em 2007, depois que a Zuffa, empresa proprietária do UFC, adquiriu o Pride, onde Nogueira era uma das principais estrelas na época. A chegada de Minotauro ao UFC foi muito aguardada pelos fãs de MMA em todo o mundo, já que ele era considerado um dos melhores lutadores de todos os tempos e tinha um histórico impressionante de vitórias em grandes organizações. Minotauro fez sua estreia no UFC em julho de 2007, enfrentando Riyad Erring no UFC 73. A luta foi muito disputada, com ambos os lutadores trocando golpes e levando a luta para o chão. No final, a luta foi declarada vitória por decisão de Minotauro. Em 2008, ele enfrentou o ex-campeão Tim Silva no UFC 81. Nogueira venceu a luta por finalização com guilhotina no terceiro round, mostrando mais uma vez sua habilidade no chão. Ao longo de sua carreira no UFC, Minotauro continuou a enfrentar alguns dos melhores lutadores do mundo, incluindo Frank Mir, Randy Couture, Cain Velasquez e Fabrício Werdum. Embora ele tinha tido algumas derrotas para esses caras, Nogueira também conquistou algumas vitórias impressionantes, mostrando sua habilidade e resiliência ao finalizar as lutas no chão. Sua carreira no UFC ajudou a solidificar sua posição como lenda do MMA e um dos maiores lutadores de todos os tempos em sua categoria. Antônio Rodrigo Minotauro Nogueira conquistou o cinturão dos pesos pesados do UFC 2008 após uma impressionante vitória sobre Tim Silva. Na luta pelo cinturão, ele teve que enfrentar Tim Silva, que era conhecido por sua envergadura e poder de nocaute. Nogueira, por outro lado, era especialista em jiu-jitsu e conhecido por sua habilidade em finalizar lutas no chão. Na luta, Silva tentou usar a envergadura e manter a luta em pé, enquanto Nogueira buscava levar a luta para o chão. No final do segundo round, Nogueira finalmente conseguiu levar Silva para o chão e montou em cima dele, desferindo golpes precisos e buscavam a finalização. No terceiro round, Minotauro continuou a dominar a luta, levando Silva para o chão novamente e montando em cima dele. Nogueira então aplicou uma guilhotina, finalizando a luta e se tornando o novo campeão dos pesos pesados do UFC. A vitória foi impressionante, já que Silva era considerado um dos lutadores mais difíceis de finalizar no MMA na época. Com a conquista do cinturão, Minotauro se tornou o primeiro lutador a conquistar títulos nas duas organizações, no Pride e no UFC, solidificando ainda mais a sua posição como lenda do esporte. Antônio Rodrigo Nogueira se tornou membro do Hall da Fama do UFC em 2016, em reconhecimento à sua notável carreira e suas contribuições para o esporte. A honra do Hall da Fama do UFC é concedida a lutadores que fizeram as contribuições significativas para o esporte e para a organização específica, tanto dentro quanto fora do octógono. Minotauro certamente preencheu esses critérios, tendo competido em algumas lutas emocionantes e icônicas da história do MMA. Além disso, também é conhecido por sua personalidade carismática e sua generosidade com outros lutadores e fãs de MMA. Ele também é conhecido por ser um dos melhores treinadores de MMA do mundo, tendo liderado equipes em vários programas de televisão, como o The Ultimate Fighter. Ao longo de sua carreira, ele também acumulou um registro impressionante de vitórias e derrotas, incluindo vitórias sobre lutadores como Randy Couture, Tim Silva, Mark Coleman, mas ele também é conhecido por suas habilidades no jiu-jitsu brasileiro, tendo finalizado várias lutas com suas técnicas de finalização. A indução de Nogueira ao Hall da Fama do UFC é um testemunho de sua contribuição para o esporte do MMA e para a organização do UFC, bem como sua notável carreira como um dos melhores lutadores de MMA de todos os tempos. Antônio Rodrigo Minotauro Nogueira é uma lenda viva do MMA. Isso é sem dúvidas inquestionável, tendo feito inúmeras contribuições para o esporte e para a comunidade do MMA em todo o mundo. Atualmente, ele trabalha como comentarista do UFC Fight Pass, compartilhando a experiência e a perspectiva com a sua audiência em todo o mundo.
Seu trabalho como comentarista é uma extensão natural de sua carreira de MMA, durante a qual ele se tornou conhecido por sua habilidade de análise técnica e tática do esporte. Além de seu trabalho como comentarista, ele também é um empresário bem-sucedido, tendo criado vários negócios junto com seu irmão, Rogério Minotouro. Esses empreendimentos incluem academias de treinamento de MMA em todo o Brasil, o que atrai bastante lutadores. Os irmãos também criaram uma marca de energético que se tornou popular entre os fãs do esporte em todo o mundo. Nogueira também é conhecido por suas contribuições para as carreiras de outros lutadores de MMA, incluindo a lenda Anderson Silva. Ele ajudou a treinar o Spider e prepará-lo para algumas de suas lutas mais importantes, incluindo aquela luta histórica contra Vitor Belfort no UFC 126. A habilidade de Minotauro como treinador também é bastante reconhecida e ele é considerado um dos melhores treinadores de jiu-jitsu brasileiro do mundo. Minotauro é uma figura icônica no mundo do MMA, tendo feito inúmeras contribuições para o esporte e para a comunidade em si. Seu trabalho como comentarista e empreendedor solidificou sua posição como uma das lendas dos esportes e ele ainda terá muita influência sobre os lutadores por muitos anos ainda.